Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A mensagem para a reflexão de hoje é: como anda a sua fé? Como anda a sua fé com aquele que pode todas as coisas em todas as áreas da sua vida? E o texto base para a nossa reflexão está lá em Mateus, capítulo 14, nós veremos do versículo 25 ao 32. Foi quando Pedro andou sobre as águas. Jesus veio caminhando sobre as águas, Pedro viu, os discípulos se assustaram, mas Pedro falou: Senhor, se é tu, deixa eu caminhar contigo, aleluias. E ele foi, caminhou, porém ele teve medo, no meio do caminho por causa dos ventos fortes. Então, ele começou a afogar e pediu a ajuda de Jesus, e Jesus o ajudou. Mas vamos lá, versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha a fé de Pedro. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Pensa na cena. Se Jesus hoje falasse com você para caminhar sobre as águas, você iria? Mediante o convite de Jesus falando: vem, caminha sobre as águas, deixa eu ver o tamanho da sua fé. Até onde você caminharia? Você teria medo? Você ficaria ansioso? Você acharia que não ia dar certo? Qual o tamanho da sua fé? Pare e pense, porque Jesus, ele te convida diariamente a melhorar cada situação da sua vida, a ajustar, a alinhar os seus caminhos, a resolver aqueles problemas mais difíceis. E às vezes a gente deixa de ouvir a voz de Jesus, deixamos de ouvir a voz de Deus e deixamos o problema falar mais alto. E isso é em todas as áreas da nossa vida. É na área sentimental, emocional, no trabalho, na saúde, nas finanças. Então, a partir de hoje, pare, pense e avalie o tamanho da sua fé, porque Deus é o mesmo de muitos anos e Ele quer caminhar com você, quer que você caminhe com Ele e ande sobre as águas. Mas você precisa ter fé, ter atitude e caminhar com firmeza e confiando que Deus pode todas as coisas. Amém? Deus te abençoe.